o descanso de Sua Majestade. Morre Pelé, o rei do futebol. O brasileiro eleito o maior atleta do século XX. O mineiro que conquistou o mundo aos 17 anos de idade. O único jogador tricampeão mundial por uma seleção nacional de futebol. O cavaleiro do império condecorado pela rainha da Inglaterra. O gênio que os Estados Unidos contrataram para popularizar o futebol. O craque da camisa 10 também no Santos, que se tornou um gigante com o bicampeonato mundial de clubes na década de 1960. O conquistador dos recordes espantosos. Frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. O Jornal Nacional reconstitui a trajetória do maior ídolo de todos os tempos no nosso esporte. O maior responsável pela história internacional de admiração e de respeito à habilidade dos jogadores brasileiros. 29 de dezembro de 2022. Dizem que todas as histórias têm um começo, um meio e um fim. Nem todas. O roteiro de vida que Pelé escreveu com os pés pelos campos do planeta não tem ponto final. É uma história que vai continuar sendo contada e recontada, de geração a geração, gol a gol. A cada imagem revisitada de um personagem que nasceu para se tornar imortal, para se tornar uma lenda. A saga do menino pobre que nasceu num lugar escondido entre as montanhas de Minas Gerais. Três Corações. Uma cidade que viveu às escuras até 1940. Quando a luz chegou, a alegria foi tanta que um dos moradores decidiu dar ao filho que nascia um nome em homenagem ao inventor da lâmpada elétrica, Thomas Edison. E veio então ao mundo uma criança iluminada, Edson Arantes do Nascimento, o filho primogênito do casal Dondinho e Celeste. Dondinho era jogador do time de futebol local. O pequeno Edson ainda era chamado de Dico quando toda a família se mudou para Bauru. O pai tinha recebido proposta para trocar de clube. Dico cresceu e ganhou a rua. Aos 6 anos, já se dividia entre os estudos e os chutes em bola de meia. Em Bauru, foi chamado pela primeira vez de Pelé. Aí o garoto chamou Pelé, eu não sei se foi uma brincadeira, se eu falei alguma coisa errada, se foi uma piada. Eu briguei com ele porque eu não queria o apelido de Pelé, eu não sabia o que era, uma coisa feia, eu achava na época. Toda a garotada do colégio, as meninas começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido de Pelé, sem saber por quê. E hoje eu adoro, né, porque é um nome conhecido no mundo todo. A fama mundial só viria uma década depois do novo apelido. Mas o franzino herdeiro de Dondinho já era um craque com a bola no pé. Com 9 anos, Pelé viu o pai chorar na derrota para o Uruguai em plena final da Copa e lançou uma profecia. Brinquei com meu pai, falei, não chora não, pai, vou ganhar uma Copa para você. E 8 anos depois, 58, eu estava na Suécia. O garoto tinha mesmo o futuro. Aos 13 anos, já era titular do Baquinho, a divisão de base do Bauru Atlético Clube. Técnico do time, o ex-jogador da seleção Valdemar de Brito percebeu logo que Pelé era um fora de série. Valdemar tinha contatos no Santos e convenceu Dondinho e Dona Celeste a tentar a sorte num grande clube. Santos e Pelé. Pelé e Santos, uma tabelinha que deu muito certo. No único clube brasileiro que defendeu, Pelé jogou 19 temporadas. Ganhou 26 títulos. Com ele em campo, o Santos conquistou 6 campeonatos brasileiros, 2 taças Libertadores da América e 2 mundiais interclubes. Vestindo a camisa 10, que se tornaria marca registrada, Pelé fez muitos gols. 1091 para ser mais preciso. O primeiro foi marcado logo na estreia, ainda em 1956. A goleada sobre o Corinthians de Santo André teve pouco destaque na imprensa. E o nome da jovem promessa ainda saiu errado, Pelé.
Mas em pouco tempo, o nome Pelé estaria na boca de todo o país. E o sonho de jogar na seleção parecia mais real a cada dia. Com apenas 16 anos, Pelé tomou um susto ao ouvir a notícia pelo rádio. O vecchio Luizinho. E fechando a lista, uma novidade, o garoto Pelé. Um ano depois, Pelé estava na Copa. Começou o Mundial na reserva e só foi estrear na terceira partida na vitória sobre a União Soviética. Não saiu mais. Pelé ainda não sabia, mas estava prestes a entrar para a história como o jogador mais jovem a ganhar uma Copa. Na virada contra a Suécia na decisão, ele fez outros 2 gols. Esse aí, presente em qualquer antologia do futebol. Brasil 5-2. Brasil campeão do mundo era emoção demais para um garoto de 17 anos. Na Copa do Chile, em 62, marcou logo na estreia. Mas uma contusão o tirou do segundo jogo. Teve que ver o bicampeonato mundial na arquibancada. Também não deu sorte na Copa de 66 na Inglaterra. Caçado em campo no terceiro jogo contra Portugal, jogou o segundo tempo machucado e o Brasil foi eliminado. No Santos, a rotina de gols e títulos se manteve. Dia 19 de novembro de 1969. Num jogo contra o Vasco, chegou a uma marca histórica. Está aí o momento mais emocionante do futebol em 1969. A segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, é gol! Pelé, 1000 gols! Pelé, o mundo aos seus pés! E Pelé tinha fôlego para mais. A Copa de 70 no México foi a última, inesquecível. Fez 4 gols. Deu passe açucarado para Carlos Alberto Torres marcar aquele que virou o símbolo do tri. 3 lances desse Mundial não balançaram a rede, mas entraram para a história. O chute do meio-campo contra a Tchecoslováquia. A cabeçada para a incrível defesa do inglês Banks. E o drible sem bola no uruguaio Mazurkiewicz. Depois da Copa, Pelé foi aplaudido de pé por todo o Maracanã ao se despedir da seleção no jogo contra a Iugoslávia. É até hoje o artilheiro que fez mais gols pelo Brasil, 95. Pelé vestiu pela última vez a camisa do Santos em 1974, na Vila Belmiro, sua casa por quase 2 décadas. Chorou como uma criança. Era a segunda despedida, não seria a definitiva. A saudade da bola falou mais alto. Na temporada seguinte, uma proposta milionária convenceu Pelé a aceitar um desafio: popularizar o futebol nos Estados Unidos. No New York Cosmos, chegou aos 1.282 gols e conquistou o 32º título da carreira. Em 1977, finalmente, deu adeus aos campos, num amistoso entre o Santos e o Cosmos. Deixou a marca de artilheiro na última despedida. Deixou muito mais. Deixou um nome que virou adjetivo: Pelé, o Pelé dos futebolistas. O rei que reinventou o futebol. Pelé, o eterno namorado da bola. Querida bola, se existe uma coisa importante no mundo, é você. Se Deus mandou você para mim e ter tanta liberdade e tanta amizade com você, é porque Deus me ama. Love!